eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, deixasse aberta no capítulo 9 de Josué. Abre lá a sua Bíblia, por favor, no capítulo 9 de Josué. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 23. É interessante que você acompanhe na sua Bíblia ou acompanhe a leitura aqui projetada pela igreja. Vamos ler na versão internacional, nova versão internacional, tá? Aí se você não tiver no seu celular, na sua Bíblia, não for nessa versão, e você quiser ler junto com a gente, então é interessante você ler aqui. Mas você pode pesquisar, olhar depois, continuar olhando para essa versão que você tem em suas mãos. Josué capítulo 9, do verso 1 até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: E souberam disso todos os reis que viviam ao oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá, e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos Hititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Heveus e dos Jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, enviaram delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e de vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: Talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram Josué. Josué, porém, perguntou: Quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: Seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito, e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: Juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: Somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Mas não os atacaram porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: Fizemos a ele o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade.
E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição, nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Até aqui. Meus irmãos, as aparências realmente enganam. O que é aparentemente verdade é muito mais perigoso do que qualquer mentira revelada de fato. Aquilo que parece ser verdade é muito pior do que aquilo que é uma mentira estampada, clara. E nós somos muito enganados, sempre seremos enganados por não consultar o Senhor. É muito perigoso não consultar o Senhor. É muito perigoso quando a gente toma a decisão e não pergunta para Deus se é isso que Ele quer. Tem um ditado que faz parte de uma música também antiga, que fala que nem tudo o que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro, verdade, né? As aparências podem enganar. Enganam pessoas ou menos experientes, menos vividas, mas enganam pessoas mais velhas também, pessoas com bastante experiência na vida, com a carga de conhecimento bem grande. As aparências podem enganar por causa da ótica, da maneira como a gente olha, como a gente vê as coisas, o tamanho, né? Tem algumas figuras na internet que são interessantes, que colocam dois objetos, você fala, qual que é maior? Você logo aponta para aquele, mas quando eles mostram na filmagem qual que estava mais perto, percebe que um é maior, que aquele que a gente falou que era grande, na verdade é menor do que o outro. Depende da posição que ele está. Então a aparência pode enganar. E é interessante lembrar, meus irmãos, não falta astúcia dos inimigos. Por isso que é muito perigoso a gente não consultar o Senhor. Tem um negócio que a gente às vezes não entende, é que o inimigo ele é mau, mas ele não é burro, tá? Preste atenção nisso. O inimigo é mau, mas não é burro. E a gente não se atenta para essas coisas e por isso a gente às vezes toma na cabeça. Para a gente não ficar fazendo coisa errada como aconteceu nessa história. Essa história é bem interessante. Nós lemos o capítulo quase todo. Se você continuar lendo o restante do capítulo, ele vai repetir uma verdade que já está dita ali. Vai ser só uma confirmação dessa questão. Israel está avançando sob a liderança de Josué. Lembra da história? Moisés morreu, Josué assumiu a função e está avançando e tomando as terras em nome do Senhor. Está possuindo tudo. E eles já conquistaram algumas coisas, já ficaram até famosos. É interessante isso. Eles já têm até, assim, propaganda já rolando, já está rodando um boato. Já rola, melhorou bem. Já rola um babado a respeito da história de Israel, conquistando as cidades e tomando conta de tudo. E eles vão fazendo isso, passaram por várias experiências, mas chegam aqui num determinado momento, são envolvidos com um monte de gente que aparece, fala, vamos fazer um acordo, não mata a gente não, cuida da gente, nós viemos de longe, nós somos andarilhos, estamos longe, olha aqui, ó, aí mostra as coisas, e eles resolvem tomar uma decisão ali, de momento, sem perguntar para Deus se aquilo de fato estava certo, sem se atentar que aquilo podia não ser o que estava aparecendo. Meus irmãos, quando a gente acredita demais na nossa capacidade de fazer as coisas, de fazer escolhas, a gente está dando um passo grande na direção de não depender de Deus. Quando a gente acredita demais na gente. E eu estou falando isso aqui tem um porquê da gente trazer esse tipo de reflexão aqui para hoje, porque tem 3 domingos que eu estou te incentivando aqui a colocar as emoções para fora, a colocar os sentimentos em cima da mesa, a realmente repensar a sua vida e observar por que você age de tal forma diante de alguns estímulos, por que você reage de alguma maneira. Mas eu não quero de forma alguma estimular você a acreditar que só seus sentimentos são coisas suficientes, porque eu não falei isso e estou repetindo, não é. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa perguntar para Deus primeiro, a gente precisa ter essa dependência constante do Senhor,
Porque toda vez que a gente não confia no Senhor, não depende dele, até nas mínimas coisas, o risco da gente tomar uma atitude errada é grande. Primeiro, porque a nossa decisão é tomada, quando a gente não consulta Deus, a nossa decisão é tomada em cima de uma aparente verdade. E como eu disse no início, aquilo que aparenta ser verdade é muito pior do que uma mentira estampada, porque engana a gente. Engana. Não sei se você já teve a experiência de comprar algo que você achava que resolveria aquela sua situação. Era só propaganda. A propaganda era aquela. Mas, quando você abriu a caixa, foi usado aquele utensílio, aquilo não funcionou direito. E eu fico me perguntando por que pessoas tão inteligentes, vividas na fé, com experiência absurda na presença de Deus, tomam uma decisão errada. A resposta está no verso 14. É simples demais. Porque não consultaram ao Senhor. Não tem nada a ver com a habilidade de Josué. Josué, mais os líderes que você deve ter percebido durante a leitura, no verso 13 e 14 vai falar a respeito disso, porque não era ele que tomava decisão sozinho, tinha um grupo que o acompanhava, um grupo que o ajudava a tomar decisões, assim como acontecia com Moisés também, depois da visita do sogro. Nunca era uma pessoa sozinha, porque é muito perigoso uma pessoa só ficar tomando decisão. A tendência de tomar decisão errada é maior ainda. Mas era Josué e ainda uns outros líderes que ali estavam, e eles não ficaram assim, não foi porque deu um apagão neles, porque de repente eles estavam cansados e aí perderam a habilidade de tomar decisão. Não tem nada a ver com isso. Eles só tomaram decisão errada porque a Bíblia diz que eles não consultaram o Senhor. É muito perigoso quando a gente faz qualquer coisa na vida sem consultar o Senhor. A tendência é a gente ser enganado por aquilo que parece ser verdade. E assim, me pergunto, por que fizeram isso? É que eles estavam com pressa de tomar toda a terra que estava ali para frente? Tipo, não vamos parar para consultar o Senhor, não, porque isso é perda de tempo, vai atrasar nosso planejamento. Nós queremos o mais rápido possível tomar posse da terra. Parar para perguntar para Deus, não precisa. Estou com pressa. Não sei se a pressa te ajuda a esquecer de perguntar ao Senhor a respeito das decisões que você toma, mas é muito perigoso não consultar o Senhor. Pode ser que o que ajudou essa decisão ruim acontecer aqui foi o fato deles acreditarem demais no tato e na visão. Porque, você lembra, na história que nós lemos agora, eles apresentam ali sacos de pão, roupas sujas. Então, meus irmãos, a estratégia ali usada pelos inimigos ali, por aqueles que são adversários nesse momento, é uma estratégia muito, muito difícil realmente de se perceber. Somente alguém que para e não acredita no que está vendo somente, não confia somente nos seus sentidos, no seu tato, e pergunta para Deus, pode evitar de cair num erro desse. Mas quem acredita demais no seu tato, na sua capacidade de cheirar as coisas, certamente poderá e será vítima de alguma coisa que parece demais ser verdade, mas não é. Parece demais ser original, mas não é. Porque, afinal de contas, já falamos, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Quando a gente lê o texto também, me vem à mente uma outra possibilidade de por que Josué e todos os líderes, porque não foi ele sozinho, mas aquele conjunto ali, numa linguagem parecida com a nossa igreja, que seria aquele conselho resolveu, aquela junta diaconal resolveu aquilo ali. Por que eles tomaram essa decisão? Talvez pela confiança no Ibope. Afinal de contas, você percebeu também na leitura que eles falaram assim, olha, nós já ouvimos falar de vocês, vocês estão assim, no topo das conversas. Está rolando babado para todo lado a respeito de vocês, que vocês são grandes, são fortes, são poderosos, o Deus que vocês servem, a quem vocês servem, é um Deus mega, ultra poderoso, ninguém consegue detê-lo, ninguém consegue, vencê-lo.
Israel está na alta, a Bolsa de Valores de Israel estava lá em cima, todas as estatísticas eram a favor de Israel, e por isso, nós estamos bem. Até o pessoal está falando, gente, olha, nós estamos bem na fita. Para que nós vamos parar e vamos perguntar ao Senhor? Coisa desnecessária, né? Não precisa. Vamos tomar logo a decisão, a gente é capaz, a gente tem condição. Afinal de contas, já fizemos tanta coisa grande. Será que a gente não consegue enxergar aí uma roupa suja? É muito perigoso não consultar o Senhor, meus irmãos. É muito perigoso tomar decisão sem falar com Ele. Mesmo que a decisão pareça fácil, simples, óbvia, que seja muito normal. Talvez o que favoreceu que também essa decisão, essa tomada de decisão em cima de uma aparência de verdade, seja o fato de que as circunstâncias eram favoráveis. Eles vinham de vitória, aconteceu aquilo já estava sendo publicado nas redes sociais, todo mundo estava falando daquilo. O pessoal aparece ali meio que tremendo na frente deles, demonstrando um certo temor e cuidado, assim, um respeito muito grande. Então as condições eram favoráveis. Para que fazer alguma coisa diferente? Vamos logo tomar decisão, vamos resolver, vamos tocar o barco para frente. Mas mais ou menos parecido com aquilo que aconteceu com Jonas, que teve todas as circunstâncias a seu favor, mas toda a decisão que ele tomou favorável apenas o levou para longe da onde ele deveria ir. Tudo era favorável para Jonas, você conhece a história. Ele responde uma coisa para Deus, mas resolve no seu coração fazer outra, e ele vai num rumo totalmente diferente, mas nada atrapalha Jonas. Ele tem dinheiro para pagar a passagem do barco. Tem barco saindo para outro lugar. Tem vaga. Sabe, não estava cheio, não estava lotado. Podia ser que ele tivesse com dinheiro, tivesse um barco saindo, mas quando ele fosse comprar a sua passagem, o pessoal do barco fala assim, não dá mais, porque já lotou aqui, não tem mais como ir. Não, está tudo favorável, gente. E é muito perigoso quando a gente não consulta o Senhor, quando a gente não conversa com Ele a respeito das coisas mais óbvias possíveis. Porque senão a gente acredita no vento a favor, que as coisas estão favoráveis. Estou pensando aqui, 100% perfeito o plano dos inimigos? Não pode ser. Se tivessem consultado o Senhor, Deus certamente mostraria. Mostra uns negócios muito loucos para aqueles que confiam nele. Tem gente trabalhando em situações de extrema, onde o evangelho é extremamente rejeitado. Pessoas são perseguidas por isso. E sabe o que... Mas isso eu estou falando uma história aqui de gente que tem costume, tem por hábito consultar o Senhor. Que não faz isso esporadicamente, faz isso constantemente. E o missionário está lá e fala assim, então o exército que está cercando, quem está entrando com Bíblia e coisa do tipo. Ele pergunta para Deus assim, eles vão para que lado hoje, Senhor? Aí Deus fala assim, eles vão para a esquerda. Então eu vou para a direita. Ele vai e realmente Deus respondeu para ele. No outro dia, num outro momento, numa outra ocasião, Senhor, eu quero entrar de novo, e preciso voltar lá de novo, eu preciso atender sim, mas por onde que eu vou? Eles estão indo por onde agora? Onde que está acontecendo a blitz? E aí, claro que eu não estou incentivando ninguém a ficar fugindo de blitz aqui, né? Eu vi 2 blitz na viagem agora esses dias, e é interessante, o pessoal que vem atrás daí vai apavorando, vai parando, entra para os cantos. Mas ele pergunta para Deus, onde está acontecendo? Deus fala para ele, está em tal lugar, o pessoal vai para tal lugar, então eu vou para o outro, ele vai e não acontece nada, porque realmente não tem ninguém lá, e está todo mundo, depois ele comprova, estava todo mundo cercando para o outro lado, porque Deus atende, ouve aquela necessidade. Isso aí não tem perigo nenhum, você ficar perguntando para Deus o que você deve fazer. O perigoso é não consultar o Senhor, como aconteceu aqui com Josué. Isso é perigoso. Então, primeiro, é perigoso porque a gente toma decisão em cima de verdades que são apenas aparentes, mas elas, de fato, não são verdade. Segundo, nós acabamos por nos escravizar, nos colocamos reféns das próprias escolhas. É interessante que a história mostra isso. Eles tiveram que conviver com isso. Chegaram 3 dias depois, encontraram com aquele pessoal e falou assim, e agora? E o pessoal reclamou para caramba com a liderança, como é que vocês fazem um negócio desse? Vocês não podiam ter feito essa escolha agora? Já fizemos.
Vamos tentar dar um jeito nesse negócio. Não dá para fazer nada diferente. Nós prometemos, foi em nome do Senhor de Israel. Não tem como a gente voltar atrás. Não dá. É assim que nós vamos ter que fazer agora. Vamos ter que viver com eles. Ficar escravos, reféns da escolha que fizeram. É muito perigoso não consultar a Deus, meus irmãos. Tem coisa que a gente escolhe, que a gente faz, que não tem uma volta fácil. Algumas nem volta tem. Esse pessoal que está falando sobre consumismo, eu andei lendo alguma coisa sobre isso esses dias, e ele falava várias dicas sobre como você vencer o consumismo e tal, porque é muito difícil. Às vezes você vai numa loja, vai no shopping, compra um troço que você nem precisava, porque naquela hora parece que é a última cocada, é a última Coca-Cola do deserto. Aí você depois não precisa mais daquilo. Então a orientação para esse tipo de problema é: volte para casa sem comprar, e fique pelo menos 2 dias sem comprar aquilo. Se você não conseguir dormir por causa daquele negócio, de fato, aquilo está fazendo uma falta tremenda para você, está tirando seu sono. Mas se você conseguir dormir, conseguir viver sem aquele item em si, significa que não era tão urgente assim. Porque é muito difícil comprar e voltar lá na loja e falar assim: olha, me arrependi. Na internet ainda tem uma lei que protege, que dá para isso, né? Pessoas que têm 7 dias para poder fazer isso. Mesmo assim, a gente não faz. Agora, nós não precisamos usar desse subterfúgio, dessa regra, desse costume, sei lá. Não precisamos fazer isso. Nós podemos consultar o Senhor. Porque nós temos Deus do nosso lado, junto com a gente. Quem tem andado com Deus e conversado com Deus todo dia, sabe que eu não estou falando nada de exagero aqui. O que eu estou falando aqui não é nada demais. Eu não estou nem querendo falar nada demais. Longe de mim querer ficar inventando a roda. Eu só estou te lembrando o quanto é bom andar na presença de Deus e conversar com Ele e perguntar para Ele de tudo que você tem que fazer. Não é só bom, é mais confiável. Porque o perigoso, é muito perigoso, é não consultar a Deus. Tem coisa que a gente escolhe e já era. Muitas situações que nós temos como uma situação boa à nossa frente, na verdade, são coisas que estão nos algemando, estão nos prendendo. O verso 16 fala disso, da gente esperar, não ficar refém disso. Eu tenho um conhecido que, lutando contra um pecado pessoal do homossexualismo, caminhando com Deus, superando aquilo dia após dia, apareceu para ele isso lá em Santa Catarina, apareceu para ele uma oportunidade de trabalhar embarcado com os pescadores. E eu lembro que tive como conversar com ele antes, falei com ele: não faz isso não, faça outra coisa, não faça isso. Não tem problema, estou resolvido. É muito perigoso quando a gente acha que a situação está favorável, que está tudo caminhando a favor, o vento está a favor. Não precisa nem dar detalhes aqui de que o final da história não foi bacana. Voltou para as práticas que ele estava lutando contra e estava vencendo há quase 1 ano. Porque é muito perigoso a gente não consultar o Senhor. É demais, é por demais perigoso. Terceiro, precisamos consultar o Senhor, porque senão tomamos decisões em cima de verdades aparentes que vão nos escravizar, e mais, a gente vai ter que conviver com elas. Olha aí, meus irmãos, o texto vai deixar isso muito claro para a gente, que a conclusão foi o seguinte: olha, não dá para matar, mas eles vão ficar aqui no meio, nós não podemos matar, nós fizemos um trato com eles, fizemos um juramento com eles, a gente não pode voltar atrás, fizemos em nome do Senhor, Deus de Israel. Mas eles vão ficar aqui no meio da gente, rachando lenha e carregando água. Todo dia que alguém precisava de lenha, quem levava? Os heveus. E aí eles levavam e falavam assim: mas esse pessoal não era nem para estar aqui. Essa turma não era nem para existir mais. Esse pessoal não era nem, isso aqui não era nem para a gente, não tinha que ficar lembrando disso todo dia, mas tinha que lembrar todo dia. Quem carregava a água? Os heveus. Toda vez que alguém estava com sede, que precisava de água, tinha que pedir para um heveu. Mandar um heveu fazer. Era assim, é aquele negócio que fica na sua cara o tempo todo. Sabe?
É aquela tatuagem que você faz da pessoa que você ama, né? Espero que isso não tenha acontecido com ninguém aqui. E depois você separa dela. Massa quando faz assim, no lugar visível, que tem que olhar toda hora, né? Aí tem que fazer um bichinho por cima, tem que inventar um negócio para cobrir, né? Porque aquilo vai ficar te lembrando todo dia que você fez. Pô, precisava disso aí. Mas com Israel não teve jeito. O texto diz que até o dia de hoje, quando foi escrito, quando estava acontecendo o fato, os heveus estavam lá no meio deles, sabe, para lembrar para eles, olha, está vendo? Uma decisão tomada sem consultar o Senhor, dá nisso. Fazer as coisas sem perguntar para Deus primeiro se deve ser feito, dá nisso. Sabe? Eu não sei qual sentimento que gerava neles não, mas eu fico pensando assim, é ruim demais, né? Você tem que olhar para um negócio que você fala assim, eu não precisava passar por isso. Dá um remorso, né? Remorso não é um sentimento bom, não. Remorso, no máximo que dá para a gente ficar parecido com Judas Iscariotes, assim. É melhor que você tenha outros sentimentos. Dá um gosto de chapéu velho na boca. Um negócio estranho. Mas não tem jeito, porque toda hora aquilo te lembra. Toda hora aquilo te lembra. Por isso que a gente precisa conversar com Deus mais, perguntar mais para Ele o que Ele quer da nossa vida, nas decisões que vamos tomar, até aquelas que parecem óbvias, a gente precisa perguntar para o Senhor, porque não consultar o Senhor é muito perigoso. A gente não tem que ficar sofrendo com algemado uma decisão que a gente tomou, que a gente já está arrependeu, mas a gente tem que conviver com ela, não tem jeito. Tem coisa que não tem como voltar atrás. Para o pessoal solteiro aí, ó, que está querendo casar, que você pode ser solteiro e não quer casar. Respeito. Você pode ser solteiro, está solteiro aqui nesse momento e nem saber o que eu estou falando de casamento. Grava só isso. Não arrume uma pessoa que vai ficar do seu lado e não coloque uma pessoa do seu lado que luta, que duela com os seus pensamentos, que duela com a sua fé. Porque senão depois você tem que conviver com aquilo todo dia, não dá para ser diferente. Por isso que a Bíblia fala que não é legal o jugo desigual. Primeiro que é pecado, está errado. Segundo que pensa, é ruim para você, que entra numa situação dessa. Coisa terrível, você vem para a igreja, você participa de um momento tão agradável como esse, canta uma música bacana, cadê sua família? Cadê seus filhos? Cadê? Minha mulher está ali. Minha mulher que está no braço de alguém, não sei. Ou está lá para dentro, no culto dele lá. Mas é horrível. É horrível. As pessoas se aproximam da gente. Eu tenho amigos do peito que vivem essa situação, amigas que vivem nessa condição, e elas se arrependem demais e perguntam. Alguns chegam a perguntar, vou separar agora, Wellington? Não. Vai não. Por causa disso, não. Mas para você que ainda está na pista, você que está avulso, é perigoso demais não consultar o Senhor a respeito disso. E cuidado quando a situação fala, mas a menina é linda, a menina é inteligente, mas o rapaz, aquele rapaz é um príncipe. Cuidado, porque é muito perigoso não consultar o Senhor, muito perigoso. O jugo desigual é um exemplo desse. Por último, nem tudo que reluz é ouro. O inimigo sabe se camuflar, meus irmãos. Sabe uma coisa que é interessante é que a gente precisa aprender a lembrar. Eu acredito que você já saiba disso, eu estou só te lembrando aqui. O inimigo não é burro. Você pode falar do inimigo qualquer coisa, que ele é mau, que ele é o que mais? O que você quer falar? Fala mal do inimigo agora, pode falar. Espaço para você desabafar. Pode falar mal do inimigo. O inimigo é o quê? Isso tudo? Vocês não querem falar do inimigo. Não, vocês não querem falar do inimigo. Enganador, né? Mentiroso, o que mais? Desonesto. Não vai lá, trapaceiro. Quando a gente pergunta essas coisas assim, normalmente nós não estamos acostumados a falar mal do inimigo. Me lembra uma senhora que disse que não falava mal de ninguém. Falava mal de ninguém. Você podia chegar para ela com a fofoquinha, coisa que acontecia naquela igreja lá da história mesmo, mas não acontece aqui não. Tá? Você viu Jason?
Aí ela fala, Jason, homem de Deus, né? Aí eu cortava já o barato daquela pessoa que vinha trazer a conversa. Você viu a Ana Luísa? Que menina maravilhosa. Ela já respondia antes que a pessoa fizesse a futrica. Né? A Ana Luísa é adolescente, fera demais, olha. Parece uma moça. Né? A Duda fez joinha, viu? Legal. Tem torcida também. Aí o pessoal conversava a respeito daquela senhora e falava assim, não, vamos pegar essa mulher não é possível, ela tem que falar mal de alguém. Não existe uma pessoa que não fale mal de ninguém. Aí chegaram para ela e começaram a falar do inimigo para ela. Minha irmã, o inimigo é terrível, hein? Aí falaram essas coisas aí, enganador, mentiroso, astuto, joga com ardil, como diz o texto da gente. Aí ela virou e falou assim, mas é trabalhador, né? Tem uma perseverança. Não conseguiram fazer a mulher falar mal nem do diabo. Né? Mas nós não queremos falar bem dele, nem ficar destacando a... É fato, ele é trabalhador, né? Perseverante. E burro ele não é. Ele pode ser tudo quanto é coisa ruim, mas burro ele não é. Então ele não vai aparecer para você com aquelas figuras, com aquele jeito que vai te escandalizar, que vai deixar assim com a boca aberta, eu estou correndo disso. De jeito nenhum. Se ele tiver que te enganar na área, por exemplo, como teve que enganar Josué, que o inimigo, representado aqui pelo povo heveu, que era contra, Israel tinha que dominar sobre esse povo, acabar com eles. O que precisava aqui? Precisava parecer que morava longe. E ele foi e fez tudo direitinho, parecia que morava longe. Roupa suja, pão bolorento. As coisas com cara de rodadas. É assim que ele vai fazer com você e vai fazer comigo. Por isso que é muito perigoso não consultar o Senhor, porque as aparências vão nos enganar se a gente não fizer esse tipo de coisa, de consultar a Deus, perguntar para Ele. Consulte ao Senhor. Muito dos bons negócios que a gente acha que tem diante de nós, na verdade, são oportunidade de fazer um pacto com o diabo. A gente está achando que está fazendo um bom negócio. É um péssimo negócio. Consulta o Senhor primeiro. Mentiroso, bajulador, dá uma olhada no verso 9 para você ver. A gente ficou sabendo que vocês são top, vocês são maravilhosos, vocês são terríveis. Esse povo de Israel é um povo que onde chega, arrebenta com a boca do balão. Ah, Josué, mas os líderes, está vendo? Nós estamos podendo, ó. E aí, o que vocês querem? Não, a gente está aqui, a gente é de longe, não mata a gente não. Não, fica tranquilo. Bajulador. Tem gente que paga caro para escutar um elogio, né? Tem pessoas que pagam caro para escutar um elogio, mas esse elogio, na verdade, pode não passar de uma camuflagem de alguém que está querendo te passar a perna. Está querendo complicar sua vida para muito tempo. E mais, cuidado, é muito perigoso não consultar o Senhor. E não importa quem você é. Aqui diante de nós temos Josué. Ele tem uma boa equipe de trabalho, eles estão trabalhando bem em conjunto, sempre andando debaixo da graça de Deus, da manifestação miraculosa do Senhor. Mesmo assim, caiu. Caiu, não foi no conto do vigário, foi no conto do heveu. Caiu no conto do heveu. E você? E eu? Não vamos cair também? Vamos, se nós não consultarmos o Senhor. Certamente cairemos no conto do heveu, ou do vigário, ou de qualquer outro ser que aparecer, se a gente não consultar o Senhor. Deus é maravilhoso. Ele nos amou de uma maneira muito especial. E Ele nos dá a oportunidade de experimentar isso todo dia. Essa nova vida não é fruto da sua inteligência, não é fruto da minha inteligência, não é fruto, não é resultado daquilo que nós somos como instituição. É resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que morreu e ressuscitou por nós. E por isso, nós temos que nos remeter a esse evento toda vez. Temos que buscar o Senhor constantemente, porque a solução para a vida de cada um de nós aqui, está em Cristo Jesus e ninguém mais. Não é naquilo que você acha. Cuidado, é muito perigoso não confiar, ou não consultar o Senhor, e confiar apenas nos seus instintos, confiar apenas naquilo que você sente e vê. O que é aparentemente verdade é muito mais perigoso do que a mentira revelada, a mentira estampada na cara.
pois nem tudo que a gente olha é de fato aquilo que é. Nós somos enganados por não consultar o Senhor. Muito perigoso. Precisamos demais. Não precisa. Eu e você não precisamos correr esse risco. É só a gente admitir que não é suficientemente bom sozinho. Nossas escolhas sozinhas não são boas, são sempre contaminadas. São frutos de um coração que tem uma tendência para o pecado. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, vamos sempre procurar a Deus. Não vamos cair na mesma falha que eles caíram aqui. Vamos evitar essa dor. Vamos evitar, meus irmãos, de comprar uma coisa achando que ela é muito útil e na verdade ela não é. Vamos evitar de ficar escravizados, amarrados a escolhas que nós poderíamos ter feito melhores. Vamos evitar, meus irmãos, de viver uma vida onde a gente tem que lidar e ficar encontrando com ela toda vez. E sei lá o que passava na cabeça de Josué. Deve ser horrível. Eu, no lugar de Josué, toda vez que eu olhasse para o Evel, eu ia falar assim, mas que burro que eu fui. Que otário. Por que eu não perguntei para Deus? Por que eu não reuni aquela galera e falei assim, gente, os líderes, vamos tomar decisão agora, não? Por que a pressa? Por que responder imediatamente? Por que dar uma palavra agora? Vamos perguntar para o Senhor. Vamos pedir para Ele nos orientar. Essa pressa para tomar decisão, para quê? Já estava determinado que a terra seria entregue para eles. Eu já tinha mostrado isso. A gente precisa aprender a depender mais de Deus. Quero terminar com uma frase que é bem conhecida, antiga. Daquelas velhas frases que são necessárias demais a gente se lembrar delas. É comum que cada um de nós que tem filhos queira que ele se torne cada vez mais capaz, suficiente para exercitar ou executar algumas tarefas, algumas coisas e se torne independente. Mas Deus não faz filhos para se tornar independente. Deus faz de nós filhos para sermos eternamente dependentes deles. Então não viva na contramão dessa verdade. Consulte sempre o Senhor. Pergunte sempre para Ele o que Ele quer para você. Deus eterno, em nome de Jesus, te peço que continue conduzindo o meu coração, o coração de cada um de nós. Permite, Senhor, que em nós haja um quebrantamento verdadeiro, real, todo dia, para reconhecer, sem nenhuma culpa, sem nenhuma dor, sem nenhuma preocupação com o ibope de que não somos suficientes. Nossas capacidades de perceber o mundo podem nos enganar. O inimigo é astuto, ele se disfarça muito bem, por isso nós precisamos constantemente te procurar, Deus. Te procurar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que for. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a fugir dessa pressa de responder as coisas na hora. Que a gente queira e curta mais e goste mais de passar tempo na sua presença, esperando o Senhor direcionar o nosso coração, o Senhor direcionar as coisas, que a gente tenha mais dependência do Senhor e menos de nós mesmos, das circunstâncias ao nosso redor. Fala com a gente, Senhor, nos dê condição de experimentar isso, o Senhor falando diretamente ao nosso coração e nos livra de decisões que são decisões que parecem muito corretas, viáveis, mas que vão nos acorrentar, nos prender e nos lembrar todo dia de que não precisávamos ter feito essas escolhas. Permite que seja assim. Até aqui, eu acredito, Deus, que não tem uma pessoa nesse auditório, começando por mim, que já esqueceu por várias vezes de te consultar. Mas eu não quero repetir isso, eu não quero que isso seja uma constante na minha vida, nem na vida deles. Eu quero que isso seja um hábito, que o nosso hábito seja consultar ao Senhor. Te peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém.